Vamos abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3. Vamos dar continuidade, versículo 15, 16 e 17, para o louvor e para a glória do Senhor. Quem trouxe Bíblia, não perca o bom hábito de ler na sua própria Bíblia. Se não trouxe, está aí na tela, vamos? Diz assim a palavra do Senhor: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. O título dessa leitura nós lemos a semana passada e vamos repetir, né? Revesti-vos como eleitos de Deus. É o título dessa leitura. Então cada um deve procurar, como eleito do Senhor, como salvo, comprado pelo sangue de Jesus, se revestir destas virtudes que nós mencionamos a semana passada, e a partir de agora nós vamos dar continuidade. No versículo 15, o Senhor nos mostra que nós fomos chamados para vivermos em paz. Ele já começa dizendo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Nós sabemos que é desejo de Deus que a gente viva em paz, que a gente viva em harmonia. Acredito eu que todos conhecem o Salmo 133, nem precisa colocar na tela. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, para o louvor e para a glória do Senhor. Se a gente observar alguns detalhes, a gente vai aprender, por exemplo, a saudação nossa, a paz do Senhor. Quando a gente se encontra, a gente sauda com a paz do Senhor. Jesus também, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele chega onde estão os discípulos e ele entra e diz: paz seja convosco. É do interesse, é do desejo de Deus que a gente se revista de paz. Amém? E para isso o Senhor nos deu a paz. Nós vamos dar uma caminhada pelas Escrituras Sagradas. João 14, 27. Disse Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 27. Falando Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então o Senhor nos deu a sua paz. Quem tem Jesus tem a paz do Senhor. E quem usa e quem põe em prática a paz do Senhor na sua vida, se cumpre nele o que está lá no Salmo 4, no versículo 8. Eu gosto demais desse texto. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Em paz me deito. Jesus deixou conosco a sua paz. Amém? Porém, não podemos esquecer nem deixar de levar em consideração. Jesus disse em João 16, 33, que todo cristão deveria conhecer. Esse é um dos textos que a gente não pode deixar de conhecer. Disse Jesus: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições. Agora tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos entender que nós temos a paz de Cristo, porém no mundo nós vamos passar por aflições. Isso já está revelado. E como é que é possível a gente viver no mundo em aflições e ter a paz do Senhor? Isso é uma coisa sobrenatural. Isso não é uma coisa humana. Isso é algo que vem de Deus. E Paulo diz isso em Filipenses 4, 7. Esse texto é muito forte. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Não é uma coisa que você pode entender humanamente. Isso é algo que vem de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Como cristão, como salvos, como remidos, como eleitos do Senhor, a gente deve viver, deve caminhar. De que forma, de que maneira? Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 15. Os pés, olha o que Paulo diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Amém? Observe bem que eu estou citando aqui várias passagens sobre a paz. Por isso que ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. A igreja primitiva deixou sua história, ela passou, mas ficou registrado muitas coisas interessantes que eles viveram, que eles passaram. E dentre o seu testemunho que ficou registrado, Atos, capítulo 9, versículo 31, está registrado a respeito de como era, como vivia, como procedia a igreja primitiva. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, glória a Deus. Isto é simples, se a gente crer, se a gente pôr em prática, se a gente colocar em ação o que o Senhor nos orienta. Primeiro, Pedro, capítulo 3, versículo 11. Olha o Senhor aqui já nos chamando, de certa forma, a responsabilidade. Veja bem, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz. A paz é nossa, Jesus nos deu. A gente precisa buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. Se alguma coisa, se algo está longe, está distante, está sofrendo, está padecendo, busque a paz, se esforce para alcançá-la, porque ela é uma promessa de Deus. Acredito que você conhece, porque tem alguns textos que a gente, quando eu digo assim, é porque tem alguns textos que a gente não pode esquecer. Romanos 5:1, eu nem mandava colocar na tela, eu nem mandava colocar, né? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Através de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, como a gente pode ver, Deus, na pessoa de Jesus, nos deu a paz para a gente desfrutar. Porém, mas, agora eu quero a atenção de cada um de vocês. Olha o que Jesus diz em Mateus 10, 34 em diante. Preste atenção, agora chegou a coisa mais um pouquinho difícil. Disse Jesus: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo seguinte: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Versículo seguinte: assim os inimigos do homem serão os da própria casa. O que é que Jesus está dizendo com isso? Ele está nos dizendo que a gente tem paz nele, mas no mundo nós vamos ser confrontados. E quando a gente for confrontado, Jesus é a prioridade. E aí pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser nora, pode ser sogra, pode ser genro, pode ser quem quer que for. Jesus é a prioridade. Amém? E é isso que ele diz: não pense que eu vim trazer paz para o mundo. Não, eu vim trazer a paz para quem crê nele, para quem acredita nele, para quem confia nele. Nós temos a paz dele. Em meio a sofrimento, em meio à tribulação, em meio às lutas, nós temos a paz dele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E ele fez questão que esse texto ficasse registrado também em Lucas, para chamar a atenção de quem interessa. Lucas capítulo 12, versículo 51. Palavra de Jesus: supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 53. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora, e assim por diante. Olha a coisa séria aí. É porque quando se toma uma decisão por Jesus, às vezes a própria família é contra. E aí você tem que decidir quem é que você quer, quem é a prioridade. Claro e evidente que aquele que entregou de fato sua vida a Jesus, ele vai contra tudo e contra todos. Mas ele pode até não ter a paz do mundo,
mas ele tem a paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém? E aí vem Romanos capítulo 12, versículo 14. Paulo, instruindo a igreja, ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Olha para aí, a gente tem que abençoar aqueles que nos perseguem. É por isso que, para viver em paz, em harmonia, o preço não é tão simples como se parece. É muito difícil você abençoar quem te persegue. Você abençoar e não amaldiçoar não é fácil. Só com a graça do Senhor, só com Jesus na sua vida. É muito difícil, mas tem uma promessa muito grande que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Olha que promessa: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem, aqueles que buscam, aqueles que se esforçam pela paz, porque serão chamados filhos de Deus. Parte de nós a iniciativa de buscar, de viver em paz. Parte de nós. Não espere que parta de pessoas lá fora. Não, tem que partir de nós. E eu quero aqui fazer uma pergunta para todos vocês que eu acho ela muito profunda. O que é que você prefere? O que é para você prioridade? Paz ou ter razão? O que é para você? Não responda para você mesmo. O que é para você mais importante? É ter paz ou ter razão? Espero que para você chegue, mas para muitos chega o tempo em que eles dizem: eu não quero mais ter razão, eu quero ter paz. O cristão, aquele que é nascido de Deus, ele deveria ter isto na sua mente: eu não preciso ter razão, eu preciso ter paz. Eu necessito da paz, eu quero viver a paz. E para que isso aconteça, tem alguns princípios bíblicos que a gente precisa aprender, porque estes princípios, sendo colocados em prática, promovem a paz na vida de quem o pratica. Primeiro princípio: pense muito antes de falar. Se você fizesse isto, se você pensasse muito antes de falar. Eu tive o privilégio, junto com a minha esposa, de fazer o EMA, é um encontro matrimonial anglicano. Isso tem, eu acho que uns 30 anos, por aí assim, mais ou menos. E eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Paulo Garcias. E ele deu uma mensagem sobre isso, e ele nos ensina em algum determinado momento daquele encontro, que se a gente parasse e contasse até 10, com certeza, muitas palavras que a gente ia falar, a gente não falaria. Muitas coisas que a gente faria, a gente não faria se pensasse, se contasse até 10. Este princípio, para a gente viver em paz, olha, pense antes de falar, pense antes de agir. Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele nos chama a atenção. Tiago 1,19. Saber estas coisas, meus amados irmãos: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E como é difícil, às vezes, em algum momento de uma pequena discussão, a gente não consegue ouvir, porque a gente quer ter razão. Olha, voltando, a gente quer ter razão, a gente quer estar certo, e termina às vezes por conta de pequenas coisas se criando uma grande briga, uma grande discussão, um grande atrito, uma grande separação. Quando se a gente parasse e pensasse antes de falar, antes de agir, com certeza muitas coisas iria evitar e a gente iria viver muito mais em paz. Segundo princípio: quando for provocado, não revida. Como cristão, seremos provocados, e não só como cristão, todo mundo é provocado, só que a gente como cristão, quando for provocado, a gente não deve revidar. Provérbios 26, 20, Provérbios 26, 20, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção, Provérbios 26, 20, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, se alguém se exalta, se alguém fica caloroso, se alguém chega, baixa a bola, não revida.
que aí vai apagar o fogo, vai acabar. Segundo princípio. Terceiro princípio, como ser humano, nós vamos ficar irados. Isso aí é inevitável. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos ficar irados. E quando a gente ficar irado, a gente não deve pecar. Para isso a gente precisa estar preparado mentalmente. Olha o que é que Paulo diz em Efésios 4, 26. Irai-vos, porque a gente não tem como evitar, mas não pequeis. E quando se irá, não põe um só sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir irado. Dobre os joelhos, peça perdão, peça para Deus arrancar aquela mágoa, aquela ira, porque tem coisas que só Deus é quem pode fazer. Quando a gente está irado, só Ele é quem pode arrancar do nosso coração. Porque dependendo da questão, do motivo, da queixa, a gente pode ficar irado, qualquer um pode. Mas o Senhor nos ensina, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponham só sobre a vossa ira. Provérbios 17, 14, ainda sobre o terceiro princípio, se ficar irado, não peque. Provérbios 17, 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. É como diz um ditado popular, dois não brigam se um não quiser. Só briga dois se os dois quiserem. Então, como cristão, a gente vai ficar irado em algum momento da vida? Vai, sim, claro que vai. Mas a gente deve ter essa palavra em nossa mente. Irai-vos e não pequeis. Quarto princípio, esteja disposto, esteja preparado para pedir perdão. Esteja disposto, esteja preparado para pedir perdão. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Olha o que Jesus nos fala no Sermão da Montanha. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, hoje à noite a gente teve a oportunidade de trazer a oferta ao altar. Talvez, eu espero que não tenha sido o caso de ninguém, talvez alguém trouxe em vão. Sabia disso? Olha o que Jesus disse. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando, faze a tua oferta. Nós fomos chamados para vivermos em paz. Amém? Jesus nos deu a sua paz. E Ele espera que a gente pratique, que a gente viva e que a gente desfrute da sua paz. Por isso, nós vamos ter diversas oportunidades de alguém estar irado, de alguém estar incomodado, de alguém estar com alguma queixa, com algum motivo contra nós. Nós é que temos que tomar a iniciativa. Volta ao versículo 23, por favor. Somos nós que temos que fazer a primeira parte. Olha o que é que está escrito. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então, se alguém tem alguma coisa contra você, contra eu, nós temos que ir. Somos nós que temos que ir, não é esperar que ele venha. Não, Jesus não disse isso não. É para você ir. Vou repetir, e você é inteligente. Você tem a mente de Cristo, você como nova criatura, revestido como eleito de Deus, você tem a mente de Cristo. Escute e veja o texto. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta. Olha o que Jesus diz, versículo 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Então somos nós que temos que tomar essa iniciativa. Amém? Pronto. Paz. Necessitamos viver em paz. E como é bom, e como é maravilhoso estar em paz com o Senhor, em paz com todos. O Senhor diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E nesse mesmo texto ele continua e no final ele diz, seja agradecido. Filipenses 3, Colossenses 3, 15. No final do versículo ele diz, seja agradecido. Sede agradecidos. Irmãos, se a gente parasse um pouquinho e pensasse no que nós éramos,
no que nós somos e no que vamos ser, no que nós tínhamos e do que nós temos e do que nós teremos, de onde nós éramos e onde estamos e onde iremos. Era para a gente viver dia e noite. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. É desejo de Deus, é da vontade de Deus que os seus filhos, os eleitos, sejam revestidos de agradecimento. Nós conhecemos o Salmo 100, nós conhecemos o Salmo 100. No versículo 4, no versículo 5, o salmista diz algo maravilhoso. Salmo 100, versículo 4, versículo 5: entrai por suas portas com ações de graças. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Entrai nas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Versículo 5: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Deus nos recomenda que a gente entre em suas portas com ações de graças. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sim, eu sei que tem coisas que é maravilhoso, que é gostoso dar graças a Deus. Eu sei que tem coisas que a gente abre a boca, abre o peito e fala com amor. Muito obrigado, Jesus. Eu sei, mas está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Tá. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Sim, se é tudo, então inclui as coisas boas e as coisas que não são boas. A gente tem que dar graças por tudo. É a vontade de Deus. Tem coisas que para sair a palavra é difícil. Até para sair a palavra é difícil. Mas o Senhor diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? E quando a gente aprende isso, a gente recorda das palavras de Paulo, quando ele nos orienta lá em Filipenses 4:6. Uma das orações mais importantes que Paulo nos ensina como orar. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porém, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente não aceita, tem coisas que a gente não gostaria, mas nós estamos aqui e estamos sujeitos a muita coisa. A gente não sabe, a vida é uma surpresa, é uma caixinha que a gente recebe, e dentro dessa caixinha tem muitas surpresas maravilhosas. Olha, surpresas maravilhosas, né? Cada um tem suas surpresas maravilhosas. Eu tive com a minha esposa falando com uma senhora há pouco tempo atrás, e eu já contei isso aqui, sobre plano de saúde. Ela é corretora de plano de saúde, e nessa conversa vai, conversa vem, dentro de pouco tempo de conversa, aquela senhora diz que tem um filho com 20 e poucos anos, mas que esse jovem com 20 e poucos anos, esse homem com 20 e poucos anos, tem a mente de uma criança de 6 anos. E quando ele chega junto com o pai, a gente percebe que é um menino, 20 e tantos anos, barbudo, barba feita, mas é um menino. E vai continuar menino para o resto da vida. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E o pai dele é presbítero da Igreja Assembleia de Deus. E lá para as tantas, quando a gente termina a nossa conversa, aquela irmã diz: pastor, ore por mim, ore pela minha família. Como o senhor está vendo meu filho, como é que é? Eu estou com 2 pontos safena, uma está com defeito, eu tenho que trocar. E meu marido está com câncer no sangue. Está afastado da igreja por conta de saúde. Olha para aí. Olha para aí. Com ações de graças. É fácil? É não. Mas eles firmes na fé, no Senhor, com aquela missão, com aquela tarefa, para o resto da vida. Nós temos em nossa igreja, bem pertinho de nós, nosso irmão Josivaldo, com aquele bebê. Um bebê. Só tem tamanho, um bebê. Então, a nossa vida é feita uma caixinha fechada. Vamos ter muitas surpresas boas, que a gente vai abrir o peito e vai dizer: Jesus, muito obrigado, Senhor. Mas vamos ter surpresas que não são boas, que não são agradáveis. Mas enquanto estivermos aqui, Jesus nos advertiu: tenha bom ânimo, vocês vão passar por aflições, vão passar.
Tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. A promessa de Jesus para nós não é aqui neste mundo, é lá. E as promessas lá são grandiosas, são gloriosas. Então vale a pena colocar diante dele todas as nossas preocupações com ações de graças. Amém? Não vamos esquecer o que aconteceu num fato no ministério de Jesus. Jesus contou e ficou registrado 10 leprosos. 10 leprosos que viviam afastados da sociedade. Eles tinham uma cidade só para eles, leprosos. E de repente 10 leprosos chegam diante de Jesus e ele cura os 10. 9 vão embora, saltitante, pulando, agradecendo, feliz. Foram viver suas vidas de maneira normal. E dentre os 10 tinha um que não era judeu. Este voltou para agradecer a Jesus pela bênção. Então, vamos agradecer ao Senhor. Olha, só em a gente ter a certeza que nosso nome está escrito no livro da vida, o que a gente passar aqui é cafezinho pequeno. Nós temos a maior das maiores, das maiores bênçãos, que é a certeza da salvação. E se porventura você não tem ainda, nessa noite você pode render-se a Jesus, porque ele diz assim: aquele que vem a mim, eu lhe dou a vida eterna, nunca há de perecer, das minhas mãos ninguém pode tirar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? A paz de Cristo seja o ápice em nosso coração. Sejamos gratos ao Senhor. A gente deve se revestir destas virtudes. Versículo 16 de Colossenses 3. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Aqui é algo precioso. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Irmão, é triste a gente chegar assim diante de uma igreja e perguntar e ninguém me responda, por favor, responda para você só. Quem já leu a Bíblia uma vez, pelo menos? Muitos irmãos não leram uma vez. Era para a gente ter lido não só um, mas 10, mas muito mais. A palavra de Deus era para a gente dominar ela, é para a gente estar com ela na nossa mente. O Senhor diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque se você estiver rico da palavra de Cristo, você vai ter capacidade de instruir, você vai ter capacidade de aconselhar, você vai ter capacidade. Se você não sabe, se você não conhece, qualquer coisa, chama o pastor. O pastor é para pastorear. Você deve conhecer a palavra, você deve dominar a palavra. O Senhor escreveu para a gente meditar nela de dia e de noite. A gente vai ver daqui a pouco. Amém? Aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus, ela tem um papel fundamental. Se nós desejamos, se nós queremos ser preparados para toda boa obra, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, porque Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, 14, 15, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é à toa que Jesus disse: errais como? Não conhecendo as escrituras. Então, se a gente conhece, a gente vai evitar muitos erros. Por isso, a gente necessita dar tempo, tirar tempo para a palavra. E olha que a gente tem, no dia nós temos 24 horas. Olha, no dia nós temos 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Se você fizer uma multiplicação, você vai ter uma surpresa. Você pode tirar meia hora, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora ou até mais por dia para ler, para meditar. E quem vai ganhar com isso é você. É você que vai crescer. É do interesse de Deus que você cresça. Agora, o inimigo de nossas vidas vai fazer de tudo para você não conhecer a palavra. Observe no mundo, quando a gente não era cristão, o que é que a gente conhecia de Bíblia? Nada. Na maioria, nada.
Nada, porque o inimigo não quer que vocês conheçam a Escritura, porque Jesus disse e ficou registrado, e o inimigo sabe. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós julgaste ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Versículo 40, contudo vocês não querem vir a mim para terdes vida. Se examinar as Escrituras, vai encontrar vida, vai encontrar Jesus, vai encontrar a vida eterna, vai encontrar o perdão. As Escrituras Sagradas é poderosa para salvar. É o que Tiago diz em Tiago 1, versículo 21. Olha o poder das Escrituras Sagradas. Olha o poder da palavra de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 22, sede portanto os praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. A gente sabe que a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir, como diz Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Deus sabe, a gente sabe, e se não sabe, a gente deve saber que existem promessas de Deus para aqueles que praticam suas palavras. São os 3 primeiros versículos: bem-aventurado o homem que não anda no segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Este homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cujas folhas não murcham, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Então o inimigo vai fazer de tudo para você não conhecer a palavra, para você não praticar a palavra. Não é à toa que no final dos tempos, uma das revelações do Senhor é que muitos não vão querer saber da palavra. Porque o inimigo vai fazer de tudo para tirar das pessoas a atenção da palavra. Mas Jesus fez uma oração. Quer dizer, Jesus fez diversas orações. Mas tem uma oração que está lá em João 17, que é a oração chamada e conhecida oração sacerdotal. No capítulo 17, que é esse capítulo de João, no versículo 20, Jesus orou por mim e por você. Disse Jesus: não rogo somente por estes, os que estavam ali junto dele, rogo por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. A fé verdadeira é aquela que está aqui na palavra do Senhor. E se alguém é de Deus, eu não estou aqui dizendo que alguém não é, que sou eu. A Bíblia diz que quem é de Deus, olha o que acontece com ele. João 8,47. Foi Jesus quem disse: quem é de Deus, olha o que Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, ele diz: por isso não me dás ouvido, porque não sois de Deus. Claro e evidente, eu imagino que todos que estão aqui são de Deus. Mas Jesus deixou muito claro quando ele estava pregando para a multidão: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, é porque não ouve a palavra do Senhor. Isso é mais do que sério. Eu me lembro de quando Moisés morre e Deus coloca Josué no lugar dele. Deus chama Josué e lhe dá uma orientação. Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Olha a instrução que Deus deu a Josué. Josué, escuta bem. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vula tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém, Josué, te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora escuta o que é que Deus diz para ele: Josué, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pés. Tão somente
Sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei do meu servo Moisés que te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se nós cristãos meditássemos e colocássemos em prática a palavra do Senhor, com certeza nós éramos muito bem sucedido em todos os aspectos. Amém? Amém, irmãos? No mundo a gente é decepcionado por muitas coisas, no mundo a gente é desacreditado por muita gente, no mundo nós somos decepcionados por muitos, mas tem algo que no mundo você pode confiar. 1 Timóteo 1,15: fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo disse isto a Timóteo, repetiu no capítulo 4, no versículo 9: fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Não precisa colocar na tela, Fagner. Mateus 24, 35, Marcos 13, 31, Lucas 21, 31. 3 vezes ficou registrado estas palavras de Jesus: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras jamais haverá de passar. Disse Jesus: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, atenção. Você que está aqui dessa noite, eu sei que você está ligado, eu sei que você está olhando para mim, eu sei que você está com atenção, mas preste muito mais atenção ao que eu vou mostrar agora. Falando da palavra, tratando da palavra, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Aprendeu o que, Paulo? Não ultrapasseis o que está escrito. Vamos repetir esta frase? Não ultrapasseis o que está escrito. Mais uma vez. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Vai surgir muitos, como Jesus disse, no final dos tempos vai surgir muitos falsos profetas, que virão com coisas além da Bíblia. O Senhor diz, o Senhor nos ensina que a gente aprenda isto: não ultrapasseis o que está escrito. Se porventura, porque nós temos no mundo muitas, não são poucas, religiões que foram fundadas e que têm grandes seguidores, que estão seguindo revelações extra-bíblia. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 1, no versículo de número 6, 7, 8 e 9, diz o apóstolo Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Versículo 9, ele diz: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Para você não ser enganado, conheça a palavra. Para você não ser enganado, conheça a palavra. Leia, estude, medite. É para você estar aí, o pastor Cláudio pregando, o pastor Valdir Cristo pregando, quem quer que seja pregando, e você... Estou ouvindo, mas eu já sei. É para você dominar. No início da igreja conta a história dos judeus que moravam em Bereia. E Paulo fez questão de deixar registrado que os judeus que moravam em Bereia, lá em Atos 17, versículo 11, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam as escrituras.
para ver se de fato o que Paulo pregava estava nas Escrituras. E olha que eles não tinham o que nós temos, eles só tinham o Velho Testamento. Eles não tinham o que nós temos a Bíblia completa. Eles só tinham o Velho Testamento. Mas o que Paulo pregava, eles examinavam se de fato estava nas profecias, estava na lei, estava nos profetas. A gente deveria ser assim, ser mais nobre, procurar conhecer a palavra do Senhor. Amém? Hebreus 4:12, a gente conhece que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. A palavra de Deus é viva, não é uma palavra qualquer, não é um jornal qualquer, não é um livro qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus. Segundo Jesus, vai passar tudo quanto tem aqui, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Amém? Pedro usa um texto do Velho Testamento, ele diz em 1 Pedro 1, 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus é tão interessante, é tão forte, é tão poderosa, que Jesus disse em Lucas 9, 26. Quem se envergonhar das minhas palavras, olha o que Jesus disse: qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória dos santos anjos. Olha que palavra Jesus nos fala. E ele também faz elogios. Apocalipse 3:8. Jesus também faz elogios. Olha o que é que ele diz, Apocalipse 3:8. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Amém, irmãos? Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses 3:17, para a gente encerrar, o último versículo. Colossenses 3:17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você fez tanta coisa hoje que nem você sabe de tudo que você fez. Você disse tanta coisa hoje que nem você sabe de tudo que você disse. Sabia disso? Eu estou falando hoje. Eu não estou falando 10 anos atrás, não. Eu estou falando hoje. Por isso que nós precisamos vigiar. Vigiar nossas palavras. Vigiar nossas ações. Esse versículo que Paulo aqui nos diz é um versículo que ele resume. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que é que nós falamos? O que é que a gente fala no dia a dia? Quais são as palavras que a gente profere no dia a dia? A gente vem do mundo onde de cada 10 palavras, 9 não se aproveita. A gente vem do mundo dessa maneira. Mas o Senhor nos ensina que aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que são revestidos, aqueles que se revestem como eleitos de Deus, lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, falando sobre palavras, diz o apóstolo Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O salmista, com muita sabedoria, ele orou e disse: Senhor, põe um guarda na minha boca, porque ele sabia que era incapaz. Tiago revela que aquele que domina a sua língua, ele é perfeito, e nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos aqui num processo. Seremos perfeitos quando o Senhor nos transformar, mas nós devemos vigiar nossas palavras. A orientação de Deus é que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe.
Que saiam palavras que sejam boas para edificação, que transmita graça àqueles que ouvem. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer para a glória de Deus. Há um texto que eu digo, se a gente pegasse só esse versículo e decorasse e colocasse em prática, a gente teria uma vida cristã super abençoada. É 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então, se você tem dúvida em algum momento da sua vida sobre aquilo que você vai fazer, sobre aquilo que você pretende realizar, se está certo, se está errado, nem pergunta ao pastor. Porque às vezes a gente ocupa o pastor para perguntar cada besteira. Faz tempo, um abençoado de nossa igreja, há uns 30 anos atrás, me procurou e disse: pastor, é pecado vender pão? Ele tinha uma vendinha. Não, desculpa, é pecado vender cerveja? Ele tinha uma vendinha. É pecado vender cerveja, pastor? Aí eu disse: meu irmão, você vende pão? Ele disse: vendo. É pecado vender pão? Ele disse: não. Por que você não pergunta a mim se é pecado vender pão? Porque pão não é pecado vender, pastor. Eu digo: tá bom. Entendeu? Se você perguntar a você mesmo: isso que eu estou fazendo, isso que eu quero fazer, isso que eu vou fazer, é para a glória de Deus? Faça essa pergunta a você mesmo. Espírito Santo de Deus, tu que habitas em mim, isso que eu estou fazendo, isso que eu vou fazer, isso que eu quero fazer, é para a glória de Deus. O que acontece é que às vezes a gente nem pergunta porque a gente já sabe que está errado mesmo. Aí a gente nem pergunta às vezes, mas se perguntar ele responde na hora. Como eleitos de Deus, a gente deve se revestir dessas virtudes. E nesse versículo 17, Paulo diz: tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, faça para a glória de Deus. Irmãos, se você não sabe, é importante a gente saber que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, você conhece, você sabe. Se não sabe, deveria saber. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Do mundo não pode vir nada bom. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, não pode ser de acordo com o mundo, porque o mundo não está de acordo com Deus. Se você não sabe, deveria saber: este mundo está reservado para o tesouro. Que tesouro é esse? Bem rapidinho, a gente tem alguns minutos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, 10, 11, 12 e 13. Não retarda o Senhor. Põe o versículo 10. Põe o versículo 10, por favor. Exatamente. O Senhor virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, do dia de Deus, do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tudo que a gente fizer, tudo que a gente disser, a gente deve fazer, a gente deve dizer para a glória de Deus. Como eu disse, repito, o mundo jaz no maligno e a gente está aqui para fazer a diferença. Deus fez questão de deixar escrito: vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É para o povo ver a diferença, olhar para você, ver a diferença, andar com você, ver a diferença. Rapaz, essa mulher é diferente, essa mulher tem umas coisas estranhas, essa mulher não, parece que não é daqui, esse camarada é muito diferente, tem que ser diferente. Olha o que é que Jesus disse em Mateus 5,16.
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O mundo está nas trevas, a gente sabe disso. E o Senhor manda que a gente brilhe. Se você não sabe, o mundo precisa da gente. Quando eu digo mundo, eu não estou falando no mundo físico, eu estou falando nas pessoas. As pessoas precisam da gente. É grande nossa responsabilidade. É grande a nossa responsabilidade como cristão. Filipenses 2,15, Paulo diz que nós somos o luzeiro do mundo. Paulo diz que nós somos isso aqui, ó. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros do mundo. O mundo precisa da minha luz, da sua luz. O mundo precisa da gente para poder ver a diferença e correr para Jesus Cristo. Mas se o mundo vê eu e você igual, comprando, não pagando, roubando, mentindo, adulterando, fazendo tudo quanto o mundo faz, o que é que o povo vai ver? O que é que o povo vai querer? Não, isso aí é tudo fácil já também. O povo tem que ver a diferença para correr para Jesus. Estou falando para aqueles que são eleitos, que devem ser revestidos para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Por gentileza, Fagner, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo que você fizer, faça de coração. Faça como para o Senhor e não para os homens. Versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor é que estáis servindo. Nada vai se perder. Tudo que a gente fizer, a gente deve fazer de todo o coração, sabendo que vamos ser um dia recompensados pelo Senhor. Jesus fez questão de deixar escrito, meu Deus. Acho que é Mateus 10, 41. Se não for, me perdoe. Quem recebeu um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebeu um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Tem um 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Jesus vai um dia nos abençoar, vai um dia nos recompensar, lá nas mansões celestiais. Ele conta conosco, Ele quer que a gente seja luz, Ele quer que a gente brilhe neste mundo, para o seu louvor e para a sua glória. O mundo necessita, o mundo precisa, o mundo está aí carente. Como é que o mundo vai ver Jesus em mim? Como é que o mundo vai ver Jesus em você? De que forma o mundo vai ver? Se a gente for do mesmo jeito do mundo, se a gente andar do mesmo jeito do mundo. Hebreus 12, 14. Para a gente terminar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vimos em Colossenses 3, 16, 15, 16 e 17. Que seja a paz de Cristo habite em nossos corações, que a gente deve ser agradecido. A gente viu que no versículo 16, a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. A gente viu no versículo 17, que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, seja em ação, seja em palavra, fazer tudo para a glória de Deus, com amor, com prazer, com alegria, com satisfação, como cristão, como servo do Senhor. É assim que a gente deve ser. Eu sei que todos nós ficamos pensando, meu Deus, como eu estou longe do teu padrão, do teu querer. Eu sei, mas a gente não pode deixar de esquecer. A gente não pode deixar de esquecer o que Jesus disse a respeito disto. Sem mim. João 15, 5. Sem mim, você não vai poder fazer nunca. Você pode se esforçar. Você pode fazer de tudo. Está escrito. João 15, 5. Fagner, por gentileza. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
Porque sem mim, terminem. Sem Jesus, é por isso que a gente precisa dele 24 horas por dia. É por isso que a gente precisa dele. É por isso que o autor aos Hebreus nos diz no capítulo 13, no versículo 6 de Hebreus: ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. Nós precisamos dele, nós necessitamos dele. É por isso que a gente precisa da igreja. Muitas vezes eu digo, ai de nós se não fosse a igreja, o que seria da gente? A gente iria se alimentar de quê? Das alfarrobas do mundo? Porque o que o mundo tem, não tem nada de Deus. O inimigo vai fazer de tudo e um pouco mais para te arrancar da igreja, porque ele sabe que na igreja nós nos fortalecemos. Ele sabe que na igreja você vem como visitante e você leva uma lapada da palavra de Deus, você fica, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida, meu Deus, isso é verdade, meu Deus, meu Senhor, eu nunca ouvi isso, meu Deus, eu tenho 30, 40, 50, 60 anos, eu nunca ouvi isso. Você sai impactado da igreja, porque a igreja não é que a igreja física, não. É Jesus Cristo que ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou junto com eles. É aqui que a gente se reúne para louvar, para exaltar, para glorificar o nome dele. E nós como igreja, nós devemos todos os dias, Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tu és o meu ajudador. Jesus, tu és o meu Senhor. Senhor, me dá força, Senhor, Senhor, Senhor. É Ele, e é só Ele. Se não fosse Ele, a gente não fazia nada. Põe na tela para eu terminar. Colossenses 3, 12 até o 17. Começamos a semana passada. Eu vou reler mais uma vez. O pastor Valdir Crespo se aproxime. Diz o Senhor através do apóstolo Paulo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, o nosso Pai. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.